Esta é uma aula de Circuitos Elétricos 1. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar análise de malhas. Análise de malhas, também utilizando as outras técnicas que estudamos até aqui, é muito importante tanto no projeto como no desenvolvimento de produtos e equipamentos eletroeletrônicos. Vamos iniciar o estudo da análise de malhas definindo alguns termos importantes, que são nó, ramo e malha. Então, nó é um ponto do circuito em que ocorre a conexão de dois ou mais componentes. Já o ramo é um caminho entre dois nós, em que a corrente é igual. E malha é um caminho fechado, um percurso fechado ao longo do circuito, em que podemos ter diversos elementos, inclusive diversos nós. Então, a diferença do ramo para a malha é que no ramo nós temos um caminho entre dois nós em que a corrente é igual. Já na malha nós temos um caminho fechado, que pode ter a presença de vários nós e, portanto, correntes diferentes se dividindo justamente nesses nós. Neste circuito exemplo, nós mostramos então duas fontes de tensão e 3 resistores. Temos um circuito com 4 nós, o nó 0, que normalmente é o nó de referência, ou GND, o nó 1, que faz então a conexão entre o mais da fonte V1 e o resistor R1, o nó 2, que faz a conexão dos 3 resistores entre si, e finalmente o nó 3, que faz a conexão do mais da fonte V2 com o resistor R3. Então percebam que nós temos o ramo 1, que vai do nó 2 até o nó 0, passando pelo nó 1, incorporando então os componentes V1 e R1. Nestes dois elementos, R1 e V1, nós temos a mesma corrente, por isso nós temos um ramo. Do mesmo modo, do nó 2 até o nó 0, mas passando pelo nó 3, nós temos então o ramo 2, que é formado pelos componentes R3 e V2. Tanto no resistor R3 como na fonte V2, a corrente será a mesma, por isso então a definição de ramo, ok? Já na outra imagem nós mostramos duas malhas. Vejam que a malha ela percorre todo o caminho da fonte V1, resistor R1 e resistor R2, ou seja, fechando um caminho, né? A malha 2 também. E vejam que no resistor R2 nós temos as duas malhas passando, ou seja, a corrente de malha 1 e a corrente de malha 2 estará simultaneamente passando pelo resistor R2. Um circuito pode ter então uma malha, duas, três, quatro ou N malhas, dependendo do número de componentes e da conexão entre estes componentes, ou seja, da complexidade do circuito. A sequência, ou seja, os passos que nós aplicamos para fazer a análise de malhas, consistem então, inicialmente, a partir do circuito dado, identificar tensões e correntes para conhecer aquilo que precisa de fato ser calculado. A partir daí, também fazer a identificação dos nós, ramos e das malhas, para que se saiba em quais componentes as correntes serão iguais, quais estarão submetidos às mesmas tensões e quantas correntes precisarão ser calculadas pela análise de malhas. Então, a quantidade de malhas é que determinará a quantidade de incógnitas, ou seja, de correntes que serão calculadas e também o sistema de equações que precisará ser resolvido. A partir da identificação das malhas, faz-se então a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões ao longo da malha, obtendo assim uma equação para cada malha. Finalmente, com o sistema de equações, ou seja, uma equação para cada malha, então se o circuito tem uma malha, nós teremos apenas uma equação e uma corrente a ser calculada. Se o circuito tem duas malhas, nós teremos duas equações e duas correntes a serem calculadas e assim por diante. E aí, finalmente, resolve-se o sistema de equações, obtendo-se então as correntes de malha. Vejam que as correntes das malhas podem coincidir ou não com a corrente
real no componente. Então aqui nós mostramos o resistor R2, em que nós temos duas correntes de malha, a corrente I1 e a corrente I2. Então vejam que a corrente real no resistor R2 será a diferença entre as correntes I1 e a corrente I2 de malha, porque elas estão em oposição de sentido no resistor R2, ok? Também, ao aplicar-se a lei de Kirchhoff das tensões ao longo da malha, quando chegarmos em um componente que tem duas correntes passando de malha, ou seja, o resistor R2 neste caso, então nós temos duas quedas de tensão a serem atribuídas a este resistor. Então, a polaridade destas tensões será definida pela malha que estamos percorrendo. Então, se estivermos percorrendo a malha I1, formada pela corrente I1, então a malha 1, nós escreveremos a queda de tensão R2 vezes I1 neste caso, então mais R2 vezes I1, e menos R2 vezes I2, porque a corrente I2 está em sentido contrário, portanto provoca uma queda de tensão com polaridade invertida. Então isso é bem importante porque se errarmos nesta parte de definição das tensões quando estivermos aplicando a lei de Kirchhoff, o sistema estará incorreto e levará a resultados incoerentes, ok? Então é bem importante se tomar cuidado na hora que se está percorrendo a malha para se colocar as polaridades das tensões adequadamente. Quando estivermos percorrendo a malha 2, então nós vamos percorrer esta malha escrevendo então R2 vezes I2, esta tensão será positiva, e negativa será a tensão provocada pela corrente I1, então menos R2 vezes I1. Então vejam que este resistor, ele tem duas quedas de tensão, a resistência será a mesma nas duas quedas de tensão, mas as correntes de malha serão I1 e I2 neste caso, ok? Vamos iniciar então a análise aplicando esta técnica de análise de malhas em um circuito muito simples com apenas uma malha, que é um circuito formado por uma fonte de tensão com um resistor R1. Então esta análise consistirá em atribuir polaridades para as tensões e para as correntes e definir a malha. E também aqui nós estamos mostrando os nós. Então temos o nó 0 e o nó 1. Na próxima aula, nós faremos o estudo da análise de nós. Então, a identificação dos nós feitas aqui, ela já é interessante para que na próxima aula possamos utilizá-la também. E, eventualmente, quando num nó temos a conexão de 3 ou mais componentes, ocorre a divisão de corrente, como vamos ver na sequência. Neste circuito, não, porque ele tem uma malha apenas, e a corrente ao longo de toda esta malha, então, é igual. Vamos partir do nó 0 e escrever então as quedas de tensão ao longo dos componentes aplicando a lei de Kirchhoff das tensões. Então, partindo do nó 0, nós temos menos V1 mais R1, que multiplica a corrente da malha 1, que neste caso é I1, igual a 0. Então, conclui-se que VR1 é igual a V1. Como era de se esperar, porque o resistor está conectado diretamente na fonte, então a sua tensão é igual à da fonte. Também, neste caso, a corrente I1 é igual à corrente no resistor, porque nós temos apenas uma malha e sem nós em que ocorre a divisão de corrente. Portanto, podemos então aplicar a lei de Ohm no resistor R1, a sua corrente será a sua tensão dividida pela resistência, ou então a sua queda de tensão é a resistência vezes a corrente, como vamos fazer na sequência. E aplicamos esta queda de tensão na primeira equação obtida, isolando a corrente e obtendo-se então a corrente. O exemplo 1 é então dado aqui com uma fonte de tensão de 12 volts aplicada em um resistor de 2 ohms. Portanto, aplicando a análise de malhas, calculamos a corrente como sendo 12 volts sobre 2 ohms, ou seja, 6 amperes. Claro que um circuito simples como este, nós não precisamos utilizar a técnica de análise de malhas. Nós podemos diretamente aplicar a lei de Ohm no resistor, porque
a sua tensão é igual à da fonte, mas em circuitos mais complexos iremos de fato aplicar análise de malhas. Do mesmo modo, esse circuito com 3 resistores, então agora vamos fazer o estudo dele utilizando a técnica de análise de malhas para que possamos entender bem como se usa esta técnica. Então o circuito é formado por uma fonte e 3 resistores. Escrevendo então, a partir do nó zero, a lei de Kirchhoff das tensões para este circuito, para a malha 1, nós teremos menos V1 mais VR1 mais VR2 mais VR3 igual a zero. Normalmente, aqui nós escrevemos inicialmente as tensões. Depois aplicamos a lei de Ohm para cada resistor, ou seja, no resistor R1, a sua tensão VR1 será R1 vezes a corrente de malha I1. No resistor R2 do mesmo modo e no resistor R3 do mesmo modo. Normalmente, ao aplicar a lei de Kirchhoff das tensões na análise de malhas, nós já escrevemos diretamente as quedas de tensão, ok? Aqui está se mostrando passo a passo para vocês entenderem os diversos procedimentos que são feitos. Portanto, substituindo as quedas de tensão de cada resistor na equação obtida pela aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, nós vamos ter então que R1 vezes I1 mais R2 vezes I1 mais R3 vezes I1 é igual a V1. Portanto, I1 está presente nos 3 resistores, nas 3 quedas de tensão, então podemos isolar I1 encontrando a corrente do circuito, que será a tensão dividida pela resistência total. Então, neste caso, 1,2 amperes, e aí depois podemos calcular as tensões individualmente. Vejam que este circuito foi analisado lá no estudo de circuito série, em que nós calculamos a resistência total inicialmente do circuito. Aqui nós não calculamos resistência total. Ela naturalmente aparece em alguns circuitos ou não, ou na verdade aparece uma resistência, digamos, equivalente daquela malha ou daquele ramo, mas ela não é calculada diretamente como foi feito lá no circuito série, por exemplo. Ok? Agora vamos estudar um circuito com 2 malhas. Este circuito, então, tem 2 resistores em paralelo que estão conectados em uma tensão, em uma fonte de tensão V1. Vejam que também este circuito nós estudamos lá no estudo de circuitos em paralelo, mas aqui nós vamos fazer a abordagem agora partindo da técnica de análise de malhas. Então, esse circuito tem 2 malhas, identificadas como malha 1 e malha 2, e as correntes serão então IM1 e IM2. Portanto, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões ao longo da malha 1, partindo então do nó 0 até o nó 1, nós temos então menos V1 mais R1 I1 menos R1 IM2 igual a zero. Vejam que no resistor R1 nós temos presente tanto a corrente da malha 1 como a corrente da malha 2. Portanto, nós escrevemos 2 quedas de tensão para este resistor. Portanto, da malha 1 encontra-se uma equação que é R1 vezes IM1 menos R1 vezes IM2 igual a V1. Se vocês observarem, nós percorremos a malha 1. Portanto, a corrente da malha que estamos percorrendo, ela aparece com sinal positivo. A sua queda de tensão aparece com sinal positivo na equação. As demais malhas e as demais correntes aparecem, e as demais quedas de tensão, com sinais negativos. Isso já é uma forma de verificar se a gente escreveu a equação corretamente. Ok? Para a malha 2, então nós partimos também do ponto zero, então nós temos R1 e M2, menos R1 e M1, mais R2 e M2 igual a zero. Isolando então os elementos, nós temos menos R1 e M1, mais IM2 que multiplica R1 mais R2 igual a zero. Veja que nós percorremos a malha 2, então a sua corrente multiplicada pela resistência tem sinal positivo, enquanto que a corrente multiplicada pela resistência da malha 1 tem sinal negativo, ok?
Temos então o sistema com duas equações e duas incógnitas que pode ser resolvido, obtendo-se então as correntes de malha 1 e malha 2. As correntes reais no circuito, ou seja, a corrente I1, que é a corrente da fonte, ela coincide com a corrente da malha 1. Já a corrente no resistor R1, ela é a diferença da corrente da malha 1 com a malha 2. E a corrente no resistor R2, ela ou seja, coincide com a corrente da malha 2. Vamos resolver um exemplo, então. Temos aqui uma fonte de 12 volts conectada em dois resistores, um de 5 ohms e um de 3 ohms. Este é, então, o circuito estudado anteriormente. Então, nós vamos aplicar diretamente os valores no sistema de equações e calculamos, então, que a corrente IM1 é 6,4 amperes e a corrente IM2 é 4 amperes. Portanto, a corrente I1, que é igual à corrente IM1, ou seja, a corrente da malha 1, é 6,4 amperes. Já a corrente no resistor 1 é a diferença das duas correntes de malha, portanto, ela será 6,4 menos 4, ou seja, 2,4 amperes. E a corrente no resistor 2 é igual à corrente da malha 2, ou seja, 4 amperes. Então, depois que foi feita a análise das malhas, a obtenção do sistema de equações, a resolução do sistema de equações, tem-se as correntes das malhas. As correntes verdadeiras devem ser obtidas a partir das correntes das malhas. Um outro exemplo agora com um circuito de duas malhas, em que temos duas fontes de tensão. Este sistema e este circuito é muito parecido com o anterior, mas agora tem a presença da tensão V2, ok? Então, escrevendo a equação da malha 1, partindo do nó zero, sempre no sentido horário, é o sentido que convencionamos utilizar, você pode utilizar o sentido que quiser, mas com cuidado para não se confundir. Então, no sentido horário, nós temos menos V1, mais R1 e M1, mais R2 e M2, igual a zero. Esta é a mesma equação que tivemos anteriormente no outro exemplo. Portanto, temos R1 mais R2 que multiplica IM1, menos R2 e M2 é igual a V1. Já na malha 2, partindo do nó zero, nós temos R2 e M2, menos R2 e M1, mais R3 e M2, mais V2 igual a zero. A diferença do circuito anterior é que temos agora a parcela mais V2, que passando para o outro lado da igualdade fica com o sinal trocado, ou seja, menos V2. Assim temos um sistema de equações que, resolvido, resulta em uma corrente para a malha 1 de 1,61 amperes e uma corrente para a malha 2 de menos 0,35 amperes. O que significa isso? Significa que, na verdade, a corrente na malha 2 ela sai da fonte V2 e entra no resistor R3, e não o contrário. Porque nesse circuito as duas fontes estão fornecendo energia ao circuito e, portanto, as suas correntes são positivas, ou seja, estão atuando como fontes de tensão, e no resistor R2 essas correntes se somam. Então vejam que a corrente no resistor R2 ela é IM1 menos IM2, portanto, 1,61 amperes menos 0,35 amperes resulta em 1,61 mais 0,35, portanto 1,96 amperes, que é maior do que a corrente da malha 1 e é maior do que a corrente da malha 2. Ou seja, no resistor R2 nós temos a soma das duas correntes, ok? Então vejam que o sentido que foi atribuído à malha 2, ele resultou em uma corrente negativa. Não está errado, apenas na prática, ou seja, fisicamente, a corrente na malha 2 tem sentido contrário, ok? A tensão no resistor R2, ela é então a sua resistência vezes a corrente real nesse resistor. Então nós temos 2 ohms vezes 1,96 amperes, 3,92 volts no resistor R2. Vamos agora analisar um circuito com 3 malhas. Então foi inserido um resistor a mais. Temos um circuito com 3 resistores e 2 fontes, que já é um circuito relativamente complexo
e que não poderia ser resolvido com as técnicas que utilizamos anteriormente, porque associação de resistores não é possível simplificar para encontrar uma resistência total equivalente. Transformação de fontes, aqui também não é possível, porque nós temos a fonte V1 conectada em dois elementos e, portanto, ela não está com o resistor em série, que seria a resistência interna, e aí não podemos então fazer a transformação de fontes de tensão para fontes de corrente, ou seja, neste caso nós temos de fato que aplicar análise de malhas ou análise de nós, que vamos estudar na próxima aula, ok? Então vamos resolver o circuito utilizando análise de malhas. Neste caso temos três malhas, identificadas como malha 1, malha 2 e malha 3, sempre com as correntes no sentido horário. A corrente na malha 1 é IM1, a corrente na malha 2 é IM2 e a corrente na malha 3, IM3. Vamos percorrer inicialmente a malha 1. Então nós temos R1 e M1 com sinal positivo, mais R4 e M1, também com sinal positivo, menos R4 e M3 com sinal negativo, porque a corrente M3 está com sentido contrário. Mais R2 e M1 com sinal positivo, menos R2 e M2 com sinal negativo, porque a corrente M2 está com sentido contrário. Isso igual a zero, então daí nós temos a primeira equação da malha 1. Vejam que a corrente IM1 multiplicando R1 mais R2 mais R4 dá uma polaridade para a tensão positiva, porque é a malha que nós percorremos. Já R2 vezes IM2 é negativo, porque se refere a uma outra malha, e R4 vezes IM3 também tem sinal negativo, porque se refere a uma outra variável, ok? Então apenas ficou com sinal positivo a variável que estamos percorrendo na malha. Claro que isso se deve ao sentido das correntes nos elementos, ok? Pode acontecer que em determinado circuito nós tenhamos correntes de malha com o mesmo sentido, e aí aquela queda de tensão será positiva também, ok? Agora a malha 2, partindo no nó zero, então menos V1, mais R2 e M2, menos R2 e M1, mais R3 e M2, menos R3 e M3, igual a zero. Novamente obtém-se uma equação para a malha 2. Do mesmo modo para a malha 3, partindo do nó zero, então R3 e M3, menos R3 e M2, mais R4 e M3, menos R4 e M1, mais V2 igual a zero. Tem-se aí então a terceira equação e finalmente o sistema de equações para ser resolvido. Vamos fazer um exemplo, então nós temos duas fontes de tensão, uma de 12 volts e uma de 5 volts, conectadas então em um circuito com 4 resistores que tem R1 10 ohms, R2 5 ohms, R3 2 ohms e R4 3 ohms. Como esse circuito é um exemplo numérico do anterior, em que levantamos o sistema de equações, ou tivemos o sistema de equações, vamos então substituir diretamente os valores nesse sistema e calcular as correntes. Então, para a malha 1 encontramos 0,7 amperes, para a malha 2, 2,31 amperes e finalmente para a malha 3, 0,35 amperes. Portanto, a corrente no resistor 2, que era a pergunta, determinar a corrente e a tensão no resistor R3, a corrente então IR3 ela é a diferença das correntes de malha 2 e malha 3, IM2 menos IM3. Como é que se encontra essa equação? Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes no nó 2, ok? Então, para as correntes reais, ou seja, para aquele elemento no qual queremos encontrar a corrente real, nós aplicamos a lei de Kirchhoff das correntes no nó, onde este componente está conectado. Então, IR3 será 2,31 menos 0,35, 1,96 amperes, que resulta em uma tensão de 3,92 volts sobre o resistor R3. Vejam que os valores encontrados aqui são iguais aos valores encontrados no exemplo 4, porque basicamente se manteve todos os valores
como naquele exemplo, com exceção de R1 que foi inserido no sistema. É uma coincidência, dependendo da combinação de valores, pode-se ter, logicamente, resultados diferentes, ok? Finalmente, vamos falar de supermalha. Então, quando nós tivermos um circuito em que temos fontes de corrente, eventualmente não será possível determinar a tensão sobre a fonte de corrente quando se aplica a lei de Kirchhoff das tensões percorrendo a malha. Neste caso, quando percorrermos a malha 1, nós não saberemos qual é a tensão entre os nós 2 e 0, ou seja, qual é a tensão 2, 0, que seria a tensão sobre a fonte de corrente I1. Do mesmo modo, quando percorrermos a malha 2, não saberemos a tensão entre o nó 0 e o nó 2, ou seja, a tensão 0, 2, que é a tensão sobre a fonte de corrente, só que com polaridade invertida. E aí, como então resolver o circuito? Uma possibilidade é utilizar a ideia de supermalha, que basicamente significa você escolher uma malha em que não está presente a fonte de corrente, ou as fontes de corrente em que não se consegue escrever as tensões, ok? Então, neste caso, esta malha significa percorrer o caminho externo do circuito, que engloba então as malhas 1 e a malha 2, e fica de fora a fonte de corrente. Alguns autores falam em tornar a fonte de corrente nula, ou seja, zerar a fonte de corrente, que significa abri-la. Então, retirar a fonte de corrente do circuito. Neste caso, nós mantivemos a fonte de corrente mostrando que nós estamos percorrendo a malha externa, ok? Mantendo as correntes de malha originais, cada uma para a sua parte, tá? Então, percorrendo a malha externa, nós temos, partindo do nó 0, menos V1, mais R1 e M1, mais R2 e M2, mais V2 igual a 0. Então, isto origina uma equação. Como nós temos duas malhas, nós precisamos duas equações para resolver o sistema. Então, a segunda equação é obtida no nó 2, onde está conectada a fonte de corrente, aplicando-se a lei de Kirchhoff das correntes no nó 2, encontrando então que IM1, que é uma corrente entrando no nó 2, mais I1, que é uma corrente entrando no nó 2, menos IM2, que é uma corrente saindo pelo nó 2, é igual a 0 e, portanto, encontramos a segunda equação e conseguimos resolver o sistema. Então, nesta aula nós estudamos a técnica de análise de circuitos aplicando análise de malhas. Na aula que vem estudaremos a análise de nós e continuaremos então aprimorando as técnicas de estudo e de análise de circuitos com diferentes abordagens, pois conforme a complexidade e os componentes que formam o circuito, nós precisaremos determinar qual técnica é mais interessante e permite então resolver o circuito. Ok? Então nós agradecemos a atenção de vocês e aguardamos vocês na próxima aula. Ok?